mencionar essas informações do nascimento e do casamento anterior. Por quê? Porque qual que é o próximo passo depois que eles estão habilitados para o casamento? Via de regra, nós temos já a possibilidade de marcar a celebração do casamento. Quem defere essa marcação é o juiz de paz. Ele é que vai presidir a celebração do casamento. Quem é responsável pela habilitação? O registrador civil. Quem é responsável pela celebração? O juiz de paz. Tá? Ele que é presidente do ato. Registrador cumpriu, habilitou, já está disponível ali naquele cartório para que se celebre esse casamento através do deferimento, né, dessa data, desse local pelo juiz de paz. Então vai ser realizado esse casamento. Uma vez realizado, registra o casamento no livro B. Tranquilo? Porém, uma vez que foi expedido esse certificado de habilitação, ele é um documento hábil para essas pessoas se casarem em qualquer lugar do Brasil. E eles têm um prazo de 90 dias para se casarem. Então, eles podem requerer, junto ao cartório habilitante, eu quero extrair a minha certidão de habilitação porque eu vou casar. Eu escolhi Piauí, só que a minha celebração de casamento vai ser lá em Florianópolis, porque a minha família está toda lá. Então, eu pego o certificado de habilitação, porque o meu contraente, meu novo marido, mora lá. Pego a certidão de habilitação da nossa habilitação, traz para o cartório de Florianópolis e aí vai ser feita a cerimônia com o juiz de paz, aquela celebração civil normal. E aí onde vai registrar, gente? Lá onde habilitou ou aqui onde celebrou? Por que que é onde celebrou? Tudo tem que ter um porquê. Eu não falei com vocês que o registro é uma redução a termo do que acabou de ocorrer? Como que o registrador lá do Piauí vai certificar a ocorrência de uma celebração que foi lá no outro cartório? Então, olha a lógica. Por que que o casamento civil é registrado no próprio cartório que o celebrou e não necessariamente no que habilitou? Só é no que habilitou se celebrou no mesmo cartório habilitante. Se eu extrair o certificado de a certidão de habilitação para casar em outro cartório, necessariamente o da celebração é que vai registrar. A certidão vai ser daquele cartório que registrou. Por quê? Porque o registro vai contar a historinha acerca daquela celebração. No dia tal, compareceram fulano, cicrano, e perante o juiz de paz tal, foi feita a cerimônia do casamento. É uma redução a termo do que acabou de ocorrer. Então, o registrador lá do Piauí não pode imaginar como foi que ocorreu aqui para registrar lá. Tem que ser aqui. Por que que eu estou falando isso e parece óbvio? Porque agora nós vamos para o casamento religioso. O casamento religioso, nós vamos fazer os mesmos trâmites até a certidão de habilitação. Uma vez expedida a certidão de habilitação, só um detalhe que faltou. Imagina, então veio a certidão de habilitação do Piauí para a celebração aqui em Florianópolis. Por que que eu falei com vocês que nessa certidão de habilitação tem que ter todas as informações necessárias para o registro, contar essa historinha toda do que aconteceu, com data de edital e tudo mais, e inclusive os dados dos registros anteriores dessas pessoas? Porque o registrador daqui que acompanhou a celebração vai precisar mencionar todos os elementos do registro através dessa certidão e vai precisar fazer o quê? Comunicar para o outro cartório do nascimento e do casamento para que se faça a anotação desse casamento. Ele não tem um processo para verificar a certidão. Então, se ele não tem o processo, ele precisa desses elementos lá do cartório habilitante. Ele tem a certidão completa com tudo isso. Então, através dessa certidão, ele vai saber para quem que ele vai comunicar. Ou, eventualmente, até ele vai anotar lá, se for lá no cartório dele. Tranquilo? Viu por que que ela tem que ser totalmente completa? Vamos pela lógica. Eu tenho que registrar e eu tenho que anotar. Então, eu tenho que ter nessa certidão todos os elementos. Vamos de novo para o religioso. E se lá no Piauí, eu resolver casar no religioso? Estou habilitado, vou pegar a certidão de habilitação, ao invés de levar para outro cartório, eu vou levar para o meu pastor, para o meu padre, para o meu ministro de qualquer religião fazer a celebração. Eu posso? Sim. Aí o que vai acontecer? Eu pego essa certidão também completa, vou levar lá na igreja, aí vou deixar arquivado lá na igreja essa certidão de habilitação, e eu tenho 90 dias para casar, tanto no cartório quanto na igreja. Começa do dia da certidão de habilitação, eu tenho 90 dias para celebrar esse casamento, não importa se é na igreja ou se é no cartório. E aí, eu vou entregar essa certidão lá, o padre, o pastor, o ministro religioso vai marcar a celebração. Realizada a celebração, ele vai expedir um termo
de acordo com as informações que estão na certidão de habilitação, reduzindo a termo as informações a respeito da celebração que ele acabou de presidir. E aí eu pergunto para vocês, qual cartório vai registrar esse casamento se habilitou lá no Piauí e a igreja é aqui em Florianópolis? Gente, quem registra casamento é sempre registrador civil, certo? Se eu, registradora civil daqui, realizei o casamento, eu vou reduzir a termo a minha cerimônia, tá? Se esse casamento foi celebrado lá na igreja, o padre tem livro de casamento para ele registrar? Não. Mas o registrador civil vai ter que ter informações acerca dessa celebração para ele registrar, não vai? Quem vai fazer isso é o padre, a partir de dados que estão na certidão de habilitação e dados das circunstâncias da cerimônia que ele presidiu. Que dia que foi, que hora que foi, qual que foi o tipo de culto, qual que é o nome do celebrante. Todas essas informações com a assinatura do celebrante, dos dois contraentes, que agora são cônjuges, e das duas testemunhas. Não é o fato de ser religioso que dispensa as testemunhas. Só que tudo isso vai ser feito num termo à parte. Esse termo tem que ser registrado. Qual livro? B auxiliar de um cartório de registro civil. Qual? O que atende ao local onde está a igreja? Ou o habilitante lá no Piauí? É o habilitante lá no Piauí. Por isso que eu falei detalhadamente com vocês que, caso a celebração seja diante de um registrador, o registrador que celebrou, que acompanhou a celebração do juiz de paz, é o que vai reduzir a termo, porque ele está contando uma circunstância que ocorreu ali na sede do cartório dele. Então, por isso é ele que vai registrar no livro B, é o casamento civil. Agora, se eu tenho aqui o habilitante e essa pessoa vai casar na igreja, pode casar na igreja em qualquer lugar do Brasil, até fora, desde que atendidas as circunstâncias do casamento religioso, ou seja, fazendo esse termo e tudo mais, trazendo aqui, vai ter que trazer aqui de volta para esse registrador, porque nesse relacionamento todo só existe um registrador. É esse aqui, então é esse que vai ter que registrar esse casamento. Olha que bacana. Não vai mandar para o outro, aqui que tem a ver o cartório de onde é a igreja. Nada, não é? Então, não tem a ver a localização. A igreja, a escolha da igreja é livre. Então, eu caso onde eu quiser, mas eu volto lá no habilitante falando, aqui o termo da igreja registra meu casamento no BLX. Diferente de quando eu peguei a certidão e fui casar em outro cartório. Aí, quem celebrou é que vai registrar. E aí, como que o habilitante vai saber que foi realizado esse casamento? Nessa situação, vai haver uma comunicação também para o cartório habilitante, falando, olha, registrou esse casamento, celebrou, registrou no livro tal aqui nesse cartório. Por que que tem que ter isso, gente? Nós temos que ter em todos os processos de habilitação qual que foi o destino daquele processo. Aquele processo deu origem a um registro? Sim. Qual registro? Aqui nesse cartório, no registro do livro B tal. Aquele processo com certidão de habilitação deu origem ao casamento religioso? Sim, está aqui o registro no livro BLX. Esse processo teve a expedição de uma certidão de habilitação, e aí, voltou? Não. Se não voltou, eu tenho 90 dias depois da celebração para registrar, não tem? Outro prazo de 90 dias. O primeiro começou na data da expedição da certidão de habilitação, tem 90 dias para casar. Uma vez que casou, tem 90 dias para registrar o casamento religioso. Olha a diferença, gente, muito cuidado, não confundam. Certidão de habilitação vai casar no cartório. Vai casar no cartório, tem 90 dias para celebrar esse casamento. Então, tem 90 dias para levar lá no outro cartório e casar. Tem um prazo de 90 dias agora para registrar? Não, o casamento vai ser feito ali, e ali naquele momento vai ter o registro do casamento. Naquele dia, naquele momento. Então, não se fala em novo prazo de 90 dias quando eu estou falando de casamento civil. Mas quando eu falo de casamento religioso, sai do controle do registrador habilitante, porque ele entrega a certidão de habilitação e a pessoa vai para casar em qualquer lugar. Então, ele tem 90 dias para ocorrer essa celebração. Mas do dia da celebração até que haja o registro nesse livro BLX, começa-se da celebração um novo prazo de 90 dias. Isso significa que o registrador que está com uma certidão de habilitação aqui, se já se passaram 200 dias desde a entrega dessa certidão de habilitação, ele sabe que esse casamento, mesmo se ele ocorreu, ele não vai mais poder ser registrado. Então, ele vai poder arquivar esse processo como casamento não realizado. Tranquilo?
E os noivos também, os contraentes, a qualquer momento, antes da celebração do casamento, podem desistir também desse processo, e aí uma certidão de desistência vai finalizar esse processo. Todos os processos têm um fim. Nunca que ele pode ficar em aberto. Até o religioso, ele fica em aberto por um determinado tempo. Passou o tempo, faz a certidão de que prescreveu. E se esses noivos, eles casaram, só não levaram a certidão